Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 4x1, 4 mulheres e um propósito. E hoje eu tenho a honra de estar sentada aqui à mesa, eu, Bianca Folla, especialista em atendimento ao cliente premium, com Marielle Basílio, especialista em produtos, e Karina Paraíso, especialista em marketing e posicionamento no digital. E vamos receber hoje aqui uma convidada muito especial, minha amiga pessoal, Cristiane Simões. A Cristiane Simões é advogada criminalista, ela é mestre em Direitos Difusos e Coletivos, ela é presidente da 20ª turma do Tribunal de Ética da OAB aqui em São Paulo e também apresentadora de podcast, Sim. O Diálogo Criminal. Então é uma honra te receber aqui, Cris. Você sabe que o convite foi feito com muito carinho porque você é minha amiga pessoal e eu queria muito que você fizesse parte dessa roda de mulheres poderosas que eu me encontro. Eu já vou começar a chorar. Ai, amiga, não chora não. Também não tô boa, senão a gente vai chorar junto. Senão vai ser um podcast só de choro. Eu, quando falo, me emociono porque é uma amiga pessoal muito querida. E eu queria que primeiro você contasse para nossa audiência quem é a Cristiane Simões. E depois a gente vai falar do porquê do direito criminal, dessa sua jornada como advogada. Vamos lá, primeiro eu quero agradecer o convite. Obrigada, amiga, pelo convite. Você sabe que há muitos anos a gente torce uma pela outra e eu tô sempre torcendo por você. Então, quando você me convidou para participar de uma coisa tão importante que é esse podcast, né? Esse passo, mais um passo, eu fiquei muito feliz de ter sido convidada e tô muito feliz hoje de conhecer as meninas, né? Eu não as conhecia ainda, espero que a gente volte a conversar outros dias. A gente já tava trocando, trocando ideia ali fora. Acho que engraçado, né? Resumo, mini biografia é um negócio muito louco, né? Porque, assim, basicamente a gente, quando você fala, quem é a Cristiane Simões, né? E aí você coloca aí as minhas atividades e as minhas qualificações, parece que a gente tá meio resumido a isso, né? Então, do ponto de vista das atividades, é isso aí. Eu sou advogada criminalista, eu sou professora, faltou professora. Eu sou professora universitária. Eu atuo lá no Tribunal de Ética. Mas eu também sou mãe de 2 cachorrinhos, né? Eu sou filha, Então, assim, e já entrando mais ou menos no que você está falando, né? Acho que a dificuldade é sempre a gente compatibilizar, né? Tudo o que a gente faz. Eu penso, né, quando eu olho para tudo que eu faço, eu penso, gente, mas será que sou só eu mesmo que estou fazendo tudo isso? Não sei se vocês têm essa sensação. É que são muitos papéis, diariamente, né? Muita coisa. E vou te falar, e a gente, né, imagino que se a gente está aqui conversando sobre isso, é porque aparece um projeto novo, o que a gente faz? Sim! Aí o tempo pra gente, a gente fala, isso, não! Então, essa sou eu, né? Você me conhece há bastante tempo, mas para vocês que estão me conhecendo hoje, acho que eu nunca falei não, assim, para um convite, tipo, vamos tentar fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos. Se tiver que quebrar a cara, a gente quebra a cara, se tiver que ir para frente, a gente vai para frente. Então, o que eu sei é que os mais importantes dos meus projetos e das coisas que eu realmente gosto de fazer são esses que eu já comecei há bastante tempo. Então, advogar para mim é a minha vida, né? Se mistura mesmo com a Cris, né? O jeito que eu falo, o jeito que eu me porto. E aí eu posso estar com vocês aqui, eu posso estar numa mesa de bar, eu posso estar numa padaria, eu posso estar na sala de aula, eu posso estar no Tribunal de Justiça. Eu sou advogada 100% do tempo, né? Eu defendo as minhas ideias e defendo as minhas... Defende mesmo. Agora tô melhor, Mick. Você reiterou o defende mesmo, que a gente estava ali nos bastidores conversando, e ela falando assim, que eu perguntei, mas por que o direito, né? E ela fala que desde nova, esse senso de fazer justiça, né, Cris? Eu tenho isso, minha mãe, né, que me conta, né? Eu tenho alguma memória, mas a minha mãe fala, desde pequenininha, essa menina, ela ficava ali reivindicando as coisas, né? Ela, e eu, né? Se desse alguma coisa pro irmão, ela vinha, e a minha parte? Ou então, olha, vamos dividir? Aí eu era a primeira a ir lá, então essa parte é sua, essa parte é minha, dividia sempre. Então acho que essa coisa da justiça, ela sempre esteve dentro mesmo de mim, e aí ir fazer direito acabou sendo, não foi uma escolha, assim, de todos os cursos eu vou fazer direito, não foi isso que aconteceu. A minha vez de professora era mais, ela gritava mais alto, mas a minha mãe não deixou eu fazer. A gente entende. Não,
vai fazer uma faculdade de direito, né? Não de direito, né? Mas você vai fazer uma faculdade, você não vai parar daí num colegial técnico, né? Na época, né? Aquele curso técnico também muito nova e tal. Ela falou, não, vai fazer uma faculdade, depois, se você quiser dar aula, aí você vai dar aula, mas pra faculdade você vai fazer. E aí eu olhei, então hoje que eu vou fazer direito, porque exatas não adianta, né? Biológicas também não vai dar, então na área de humanas, tá bom, vou fazer direito, e me apaixonei, assim, né? Eu sou, a Bi sabe disso, né? De toda ali a turminha que a gente convivia mais perto na faculdade, acho que eu sou uma das únicas que realmente seguiu a carreira, porque eu me apaixonei mesmo logo no começo. Não pelo direito penal, mas pelo direito eu me apaixonei logo no começo. Aí você falou do penal, né? Aí eu vou falar aquelas perguntas que todo mundo faz assim, mas direito penal, né? Direito criminal, como que foi defender o bandido. Porque a gente tem muito isso, porque às vezes a gente coloca no lugar assim, você não sabe, um dia você pode ser um injustiçado, né? Não necessariamente criminoso, mas é um injustiçado. Mas porque acho que é uma coisa que tá muito no imaginário. Poxa, mas a pessoa decidiu. E como que faz quando você fala, que você sabe que às vezes é culpado? Como que é, né? Como que você trata isso? E como talvez até a recepção das pessoas quando você fala assim, não, eu vou ser advogada assim, mas eu quero o direito penal? Não, vou te contar, porque assim, essa sua pergunta eu já respondi, eu acho que aproximadamente 1 milhão de vezes na minha vida. Acho que todo mundo chega pra você e pergunta, né? Todo mundo. Até porque hoje, né, você tem aí o Instagram, então tem um monte de advogado no Instagram, e advogadas mulheres, criminalistas e tal, não sei o quê. Mas até essa revolução digital, não tinha isso, né? Não tinha muito. Então as pessoas, o que você, mulher, loira, presídio, cadeia, você vai, né? Você que vai, sou eu que sou advogada, eu que vou. Então eu já respondi muitas vezes essa pergunta e vou te falar. O direito criminal, ele não entrou na minha vida propositalmente, tá? Na faculdade eu nem gostava, eu nem era uma das matérias que eu ia melhor, mas eu prestei um concurso. Olha como a vida é, né? A gente quando olha pra trás, na época eu sofri tanto, gente, eu chorei tanto, eu achei o que aconteceu. Eu prestei um concurso, eu não queria fazer estágio em escritório, eu tinha um professor na faculdade que eu considerava muito, perguntei pra ele, que estágio que eu faço? E ele falou, não, vai fazer esse estágio aqui, que é um concurso, mas estuda e tal, e eu fui fazer a prova. E aí eu passei em antepenúltimo no concurso. E você escolhia o lugar e a matéria que você ia trabalhar, né, no estágio. De acordo com a classificação. De acordo com a classificação. Donde que em antepenúltimo, gente? Você escolheu o que sobrou. Escolhe o que sobrou. E o que sobrou era assim, civil, que era o que eu queria, lá no Fórum de São Miguel Paulista. Ou então criminal aqui no Fórum de Santo Amaro. Então, pela logística, né, da onde eu morava, da onde eu fazia faculdade, eu falei, bom, não tenho condição de ir para São Miguel Paulista todos os dias, eu vou ficar aqui em Santo Amaro e vou ficar aqui nessa vara criminal, não sei nada, né, mas, enfim, logo mais eu troco de lugar. E aí que eu conheci, né, a minha orientadora de estágio era uma pessoa excelente, assim, eu tenho muito carinho por ela até hoje, e ela que foi me incentivando, mas isso que as pessoas me perguntam era o que eu também pensava, né? Então eu lembro muito bem de estar lá, e essa minha orientadora de estágio, a doutora B, ela pegou um processo de uma pessoa que já tinha sido condenada por um crime de estupro, uma coisa pesada, assim, uma coisa séria, né? E ela me deu, falou, leva para sua casa e volta com o que a gente vai fazer para defender. E eu lembro, né, agora eu vou contar aqui, viu, gente? Não é uma coisa que eu conto para todo mundo, mas é verdade. Eu lembro do dia que eu voltei e falei, doutora, não tem defesa. Esse caso aqui não tem defesa. Eu respondi, foi a minha primeira resposta. Eu li tudo, doutora, mas não tenho nada para falar. Ela falou, tem sim. Você só não tá ainda, né, com uma cabeça para pensar o que é o seu trabalho como advogada criminalista. E ela começou, e ela foi passo a passo, não tinha prazo, né, não era uma coisa que tinha prazo para fazer. Então, passo a passo, ela foi me falar, primeiro você vai analisar isso, e isso, e isso. E assim, aquele caso acabou que eu consegui fazer lá uma defesa, não me lembro do resultado, né? Porque o resultado nem é tão importante quando você advoga no criminal. Mas eu lembro que eu gostei do processo. Gostei do processo de estudar e de desenvolver tese e tal, e aí eu me apaixonei. E aí logo depois eu mudei para o tribunal do júri, gente. Vocês estão vendo que eu não deixei vocês falarem nada ainda, né? Então no tribunal do júri eu tenho a oportunidade de falar 1h30, e depois mais 1 hora. Sem interrupção, filha. Você paga para falar.
Sem ninguém me interromper. No Tribunal do Júri também tive muita sorte, porque eu tive um orientador de estágio incrível, que é meu amigo pessoal hoje. Ele é incrível, é muito bom você trabalhar com alguém que você admira, né? Então, assim, eu admiro ele até hoje. Ele é incrível, ele é incrível. E aí, quando acabou a faculdade, acabou o estágio tinha lá um período, né? Acabou, você não tinha como ser efetivado, porque era concurso. E aí eu olhei, então, acabei de me formar, acabei de fazer 22 anos. O que eu vou fazer? Aí eu juntei lá com 4 amigos que também não estavam na mesma condição. Vamos abrir um escritório. Aí vamos abrir. Na época, eu vou dizer para vocês, pra mim, na época era óbvio, né? Era óbvio, eu falei, eu não vou mandar currículo, quem é que vai contratar? Os escritórios normalmente efetivam estagiários que já foram treinados, né? Que já conhecem o lugar de trabalho. Ou família, né? Ou você tem uma família que vem do ramo do direito e acaba entrando no escritório da tua família. Isso, que não é o meu caso, né? Que no meu caso não tem nenhumzinho assim, né? Uma prima bem distante, mas assim, não tinha nada, não tinha um atalhozinho, nada. E aí eu pensei, bom, vamos começar a advogar. Passei na OAB, tô com a minha OAB aqui, vamos começar a advogar, a gente abre o escritório e aí talvez prestar concurso. Então, nesse primeiro ano do escritório, os 5 sócios na época, a gente de manhã fazia cursinho, né, ia lá para estudar, e à tarde a gente ficava no escritório e tal. E aí, desses 5, 3 realmente passaram em concurso, saíram, portanto, do escritório. E ficou eu e o meu sócio, que é meu sócio até hoje, né? Então, há 24 anos eu tenho um sócio. Eu acho que isso diz bastante, né? Muito. É o meu relacionamento mais longo. De alguém que não é da minha... Mentira. É um casamento, né? Não é? Um casamento, não é. Acho que com a Bia é mais longo, né, Mitz? Porque a gente se conhece... Eu conheci você antes de conhecer o Ricardo. Mas é isso, né? É isso. E aí a gente foi. Então, assim, a gente persistiu, tá? Lógico que para você fazer isso com 22 anos, eu tive sim uma rede de apoio. Né? Então, você se jogou lá, e como é que era? Né? Foi fácil e tal? Assim, olha, não foi fácil, mas eu tive uma rede de apoio, né? Os meus pais me apoiaram muito, porque você, com o início de carreira, não tinha cliente, não tinha dinheiro, não tinha nada. Mas o meu pai, essa coisa do empreendedor, o meu pai era empreendedor. Né? Ele tá vivo, assim, ele foi, que agora já tá aposentado, mas ele ele tem assim o espírito empreendedor, né? Então ele conta a história de que ele pediu demissão de um lugar que ele ganhava bem porque ele queria abrir a empresa dele e tal, e foi isso que ele fez. E ele gastou né, ele fala, né, que na época ele levantou um dinheiro quando ele pediu demissão, e ele gastou uma boa parte daquele dinheiro investindo em cliente, ia visitar cliente, ia isso, e aquilo, e de fato, né, deu certo. Né? Deu certo. Então eu lembro dele falar pra mim assim, quando eu pensava, eu acho que eu vou procurar um emprego, eu acho que eu vou fazer outra coisa, eu acho que eu vou. Ele falou, não, ele filha, te motivava. Não, você nunca vai ganhar tanto dinheiro quanto trabalhando pra você mesmo. Nossa, mas você sabe. Vamos anotar essa. Mas é real. E você tava assim, tendo esse apoio do seu pai, eu acho que você enfrentou muito menos sofrimento do que muitas que não têm. Não, com certeza. Né? Porque fica exatamente nessa angústia. Se não der certo, eu vou voltar. Se não der certo, eu vou voltar. Ter esse apoio de um pai, que é uma figura incrível, né? Te ajuda muito, porque não é fácil. A gente sempre fala que não é fácil. Não é fácil, né? Não é fácil. Você tem que ter persistência. E aí eu acho que a pessoa que te apoia é a que te dá é o que alimenta a sua persistência. Porque dá vontade de desistir, né? Aí você tem alguém que olha para você e fala assim, não desista. Veja, ele nem concordava muito com o velho, ele não era feliz com o fato de eu ser advogada criminalista, tá? Porque não foi, o sonho dele era que eu fosse uma tributarista, fina, elegante, né? Né? Então assim, defender bandido, do meu pai, só do meu pai, das 1 milhão de vezes, eu posso dizer que umas 200 mil foi, você defende bandido e tal. Agora, depois de 25 anos, ele está começando a entender o que eu faço. Mas o que você faz, então? O que eu faço é o seguinte, eu defendo o direito de todas as pessoas terem uma defesa. Porque a gente vive numa sociedade em que a justiça é feita por seres humanos. E tudo que é feito por ser humano é falho. Né? Todas as instituições são falhas porque nós somos falhos. Né? Então, assim, a justiça, a gente tem uma ideia, né? A pessoa que não convive acha que, nossa, o juiz, nossa, o fórum, nossa... A justiça, né? A justiça é um serviço público, gente. Qual é o outro que funciona bem?
né? Transporte, escola, saúde, né? Que funciona assim perfeitamente. Então, a justiça é um serviço público. E na esfera criminal, você tem uma questão moral muito grande, né? De um julgamento muito grande. Então, assim, das pessoas, tá? E aí, aquela pessoa que se vê processada criminalmente, tanto faz se ela é culpada ou ela é inocente. Né? Para ela, existe ali se ela for culpada, e se essa culpa for comprovada acima de qualquer dúvida, ela tem que pagar dentro daquilo que ela fez. Então, assim, mas para isso é preciso que essa pessoa tenha um advogado bom, né? Tem que ser um advogado bom, um advogado combativo. O fato de eu advogar para alguém que é culpado garante que todos os inocentes também tenham um bom advogado, cuidando dos interesses dele. A gente sempre acha que, o criminoso, mas qualquer um, viu, tá sujeito a ser investigado, a ser processado. Então, o que eu defendo é o direito de defesa. É o direito que todo mundo tem de se defender. É o Estado democrático de direito pelo qual eu dou mesmo a minha vida, né? E ela fala com toda essa Você precisa ver ela de toga, você precisa ver ela de toda de preto lá no tribunal de júri. Adoro, eu tenho a minha, né? É a beca, né? A toga é do juiz. A toga é do juiz. Adoro. Meu saltão e minha beca, eu adoro. É isso que eu faço. E aí a gente tava falando, acho que você trouxe pontos legais. Foi a questão, primeiro da ousadia, mesmo com 22 anos, vamos embora, vamos montamos. Então, você ter pessoas com quem você tem afinidade para trabalhar, que é o que a gente aconteceu aqui no nosso caso aqui do podcast. Você ter uma rede de apoio boa, né? Então, independente da sua carreira, do negócio que você vai seguir, é importante te ressaltar isso, que você esteja ligado a pessoas que, mesmo que não possam fazer nada, nem que você fale assim, cara, não desiste não. Tá difícil hoje, mas amanhã pode melhorar, amanhã vai melhorar, né? Você ter esse grupo de incentivo, porque eu acho que isso é para todas nós, né? Porque a gente sempre falou, e uma das falas do nosso grupo do podcast é empreender é solitário. E não precisa ser. Não precisa ser. Porque é muito mais fácil quando você consegue tratar com alguém que vai te ouvir e vai entender, né? Porque não é só uma rede de apoio aleatória também, porque tem a família que é importante, mas você tem uma rede de apoio de pessoas que entendem o que você está passando. Sim, né? Porque eu sem creio dúvida. Que você tem um grupo de advogados com quem você tem afinidade, com que você compartilha ali a sua jornada, o seu dia a dia, às vezes trocar, nossa, eu tô com uma situação, né? Assim, assado. E é muito solitário, né? Porque é ela e o computador dela fazendo a tese dela, criando as petições dela e não precisa ser assim, mas é difícil você ter com quem conversar, com quem compartilhar. Precisam ser pessoas de confiança. E que você tenha uma empatia pelo propósito, né? Você sabe, assim, acho que duas coisas que me vieram à cabeça para falar para vocês. Primeiro, assim, essa troca é tão importante que foi disso que surgiu o meu podcast, o Diálogo Criminal. A advocacia, ela é sim, uma atividade, quando você é autônomo, né? É uma atividade solitária, né? Porque você pensa, é isso que a Bia acabou de falar. Mas é muito importante você trocar ideia com outras pessoas, é muito importante você trocar experiências. Olha, eu fiz isso, eu fui ali, aquele juiz, aquele tribunal, é assim ou é assado. Então o podcast surgiu daí, né? Porque a gente realmente, nesses 20 e poucos anos, a gente tem uma rede de colegas advogados que passam o mesmo pain, também autônomos e que passam os mesmos nervosos que a gente passa, que são vários, tá? São vários. Tá? Imagina, inteligência emocional, milhões. A gente pode chegar nessa parte também, que eu também acho que é importante para todo mundo que empreende. Então surgiu daí essa ideia de assim, vamos sentar e vamos conversar. Lógico, voltado um pouco mais para a área criminal, que é um assunto que a gente domina, mas é realmente nessa ideia de que você tem que trocar ideia, você tem que conversar com alguém que esteja passando pelo que você passa, e essa troca de experiências sempre vai te acrescentar. Isso eu acho que é fundamental. Né? E da rede de apoio, eu acho que assim, a gente constrói rede de apoio, né? Pai e mãe meio que apoia porque é pai e mãe, né? Tá no contrato. Tá meio no contrato, mesmo quando por dentro ele tá morrendo, né? Que ele quer que você seja aquela engenheira eletrônica, e aí você vira advogada criminalista, ele quer morrer. Mas ali, né, por fora, não é todo mundo, tá? Tô brincando aqui, mas no meu caso foi isso. Mas você ter essa rede, você constrói essa rede também, né? Quando você acredita muito naquilo que você está fazendo, você convence as pessoas que estão ao seu redor de que aquilo é um sonho possível. E aí você coloca essas pessoas para torcerem por você. Para serem essa rede de apoio em outras frentes, não só de estímulo, mas às vezes até algum auxílio material mesmo, de te ajudar com alguma coisa, né? Acho que também depende do quanto você acredita no seu sonho, né? E o quanto você vende isso para as pessoas, né?
né? Isso é muito legal, é a mensagem que eu usei. Depende do quanto você acredita no seu sonho. E quando a gente fala do digital, às vezes a gente fala até muito, né, Kari, quando a gente vai falar dos produtos, que você não vende um produto digital, você não vende o seu curso de mentoria porque você ainda não comprou ele. Porque a primeira pessoa que tem que comprar o seu produto, comprar você como profissional é você. Então, tipo assim, acabei de me formar. Eu vou fazer abordagem pra Bianca, eu sou advogada, quero te defender. Aí eu, Bianca, então eu sou advogada. A Bianca tô não tentando. Tô tentando. Eu queria então, assim, ninguém sabe se você formou há 6 meses ou 10 anos. É verdade. Porque não é isso. Às vezes você tá num lugar, uma pessoa que não tem a sua bagagem, mas ele tem uma presença, uma postura. Você fala, caraca, ele deve ser extraordinário. Aí você fala, pô, tem 6 meses. E uma pessoa com 20 anos. Então, essa mensagem, eu acho muito legal isso. A gente até comentou num episódio anterior que a pessoa perguntou o que precisaria pro digital, né? E eu falei assim, ser você. Quem você é no offline. Porque se você traz essa postura, essa bagagem, a sua crença, eu sou boa nisso. Sim. E digo mais, viu? Só rapidinho, só pra não perder o seu gancho. E se você é mulher, você tem que ter essa postura em dobro. Mas eu ia falar exatamente isso, porque eu acredito que na advocacia isso é um princípio básico, né? Principalmente criminalista. Se você não tem a segurança, esquece. Sim. Né? Sim. Agora, ser mulher na área criminalista, aí é 50 mil degraus acima, né? Como que foi pra você? Porque você quebra a barreira, acho que todo dia, né? Sim. Eu vou te falar que eu tenho mais consciência da complexidade que é ser mulher na advocacia criminal e nas outras todas as atividades que eu tenho, de um tempo para cá. Eu acho que na época, com 20 e poucos anos, também faltava um pouco de maturidade e de entendimento e tal. E hoje, olhando pro passado, eu vejo quantas vezes eu fui de alguma forma, eu passei por alguma forma de machismo. Tenho, assim, flashes, assim, sabe, de sentar numa mesa. Quer dizer, eu tinha uma reunião com um cliente homem e eu estudei todo o caso, né? Eu estava preparada para a reunião e aí eu tenho um sócio. Sim. Então ele participou da reunião junto comigo. E o cliente só falava com o meu sócio. Só falava com o meu sócio. Tá? Eu hoje, né, como a Bi falou, eu presido uma turma de ética disciplinar. Então eu atendo advogados que estão lá respondendo o processo e tal. Então eu já passei hoje, né, há meses atrás, um advogado, né, numa conversa lá e tal, ele estava querendo falar para mim o que está escrito na lei e tal. Eu falei, olha, doutor, eu já sou advogada há mais de 20 anos e tal. Não vamos perder nem o meu tempo nem o seu, porque isso que o senhor está dizendo para mim, isso eu já sei. E falei desse jeito, né? Lógico que eu estava dando uma alfinetada, sim, mas você sentiu que havia... Sabe o que ele respondeu para mim? Nossa, doutora, a senhora dorme no formol? Essa foi a resposta que eu obtive de um advogado que está sendo processado. Por uma que ele está sendo processado? Por uma possível infração ética. Ele não foi julgado ainda. Eu presido a turma onde ele vai ser julgado e nada disso de destaque impediu que ele falasse assim. Da sua aparência. Da minha aparência. Então ele quis, né? Não tinha uma resposta, né? Porque ele podia falar, de fato, me desculpe, mas é um man-explaining, né? Deixa eu te falar, sabe o que está escrito na lei? Não, né? Quantas vezes por dia, hoje eu contabilizo, quantas vezes por dia eu falo assim, deixa eu terminar de falar? Quantas vezes por dia eu digo, isso que você está me explicando, eu já sei. E isso até com os meus sócios, tá? Não é assim, né? Não tô demonizando, não. Mas é uma percepção que eu tenho hoje que 20 anos atrás eu não tinha. Eu, destemida, né? Ia para tudo quanto é lugar, ia de salto, ia em presídio e tal. Eu, né, já passei por uma circunstância, né, até curiosa, que eu cheguei lá com um sutiã de ferrinho e aí passou no raio-x, o moço falou, não vai entrar. Não vai entrar. Eu falei, mas moço, não tem nenhuma mulher aí, pode checar. Não, aqui não vai entrar. Eu falei, eu preciso falar com o meu cliente. O que eu fiz? Eu tive que tirar o sutiã. Hoje é inadmissível, né? Hoje eu chamo... hoje não precisa chamar ninguém, né? É só gravar. É só gravar, É só gravar, né? Tô falando de uma coisa que aconteceu há muitos anos. Mas assim, o que eu vejo hoje é que é importante, quando você decide que você vai atuar, né? Vai empreender, que você é a cabeça, então se coloque no lugar de cabeça daquele projeto, vista-se daquele projeto e não deixe, né? Não se deixe calar. Não se deixe calar, porque se a gente deixar,
a gente é calado. E é muito interessante, né, que acho que de alguma forma ou de outra, todas passaram por uma situação de que a gente era preterida em função de um sexo oposto, né? Porque você fala, um dia eu vivi uma experiência muito parecida. Eu fui apresentar uma proposta e a pessoa que estava do meu lado, ele refalava o que eu falava. Depois eu falei, será que eu sou tão... Porque eu preparei toda a apresentação, aí eu falei isso. Só que o cliente era homem. Sim. Homem e homem. Então eu falava isso. Aí ela disse, não, ela tá querendo dizer isso. Quase que eu falei, não, qual é a parte que eu... não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo. Entendeu? Então tem muito isso. E às vezes é algo que está meio que no inconsciente das pessoas. Não é algo que eu pensei, não, porque eu não gosto. Mas é muito perceptível, né, doutora? A gente tá ali no lugar e você vê as pessoas segregarem. Muito. Nossa. Às vezes você tá na mesa só porque é mulher e eu falo assim, né? Nossa, gente. Existe uma barreira, a gente meio que se torna invisível em alguns lugares. Mas eu vou te falar, e aí até se você percebe que isso está acontecendo, né, você não deixa mais, né, porque realmente é o que eu tô falando, meu sócio, meu amigo, muitas vezes ele não deixa eu falar. Isso, ele não deixa eu falar, eu tô tentando falar, ele fala, mas fica me interrompendo, eu falo, Senhor, deixa eu falar. Então assim, é uma coisa no inconsciente, traz pro inconsciente, traz pro consciente. Presta atenção, eu estou falando até eu terminar, você não vai abrir a boca. E a pessoa meio que desabona você como profissional, né? Claro. Não, e a gente ter essa postura que você tá falando é como se a gente realmente ajudasse eles a entenderem que, cara, não é normal o que você tá fazendo. Exatamente. Porque eu tive, claro que não no seu caso, mas por ser mulher preta, tive esses problemas e a gente já conversou muito sobre isso. Então, às vezes eu ficava, tá bom, não vou... Deixa pra lá. Já tem mais idade, não muita entende. Energia, ficar legal. Mas hoje eu vejo já de outra forma. Porque se a gente, e hoje a gente é mãe, a gente vê isso, se eu não me coloco nessa postura, amanhã minha filha tá passando por isso. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então é realmente olhar como assim, cara... Eu às vezes eu fico um pouco em conflito com isso, falo assim, mas eu tenho que ficar te ensinando e tal, né? Pô, tá aí, né? Qualquer um tem, né? Você é advogado que nem eu, né? Por que você não consegue aprender uma coisa que eu já aprendi, né? E tal. Teve uma época que eu fiquei um pouco revoltada de ter que ficar ensinando as pessoas de que, veja, você não pode ficar me explicando coisa que eu sei, você não pode ficar me interrompendo. Mas agora que eu tô uma fase um pouco mais zen, eu decidi que tem que explicar sim. Você não tá entendendo, você explica. Quantas vezes? Quantas forem necessárias? Sou professora. Pelo bem da humanidade. Pelo bem da humanidade. Das próximas gerações. Exatamente. Porque agora ele já fica... Eu percebo, sabe? Eu percebo. Até foi curioso, porque lá no Diálogo Criminal, sou eu e 3 homens, né? E aí o primeiro episódio a gente gravou assim... vamos sentar lá e falar qualquer coisa. Porque a ideia era essa, né? Então a gente não tinha tema, não tinha nada. Sentamos lá, começamos a gravar só pra ver se funcionava, né? A dinâmica, se funcionava, se dava um match. E aí, esse primeiro episódio nem foi pro ar, nem nada. Eu não tinha nem penteado o cabelo, assim, eu tomei banho, fui, gente, sério. Foi pro ar só um outro pedacinho, só, né? Com o cabelo zoado mesmo, enfim. E aí, a esposa de um dos colegas que ele assistiu, né, inteiro e tal, e aí ela fez esse comentário, ela falou assim, eu achei legal, porque vocês deixaram que eles falar. Então, assim, pra você ver como... Pode até ser que tenha sido orgânico, que eles não tenham nem prestado atenção, mas a pessoa que está vindo de fora está prestando atenção nisso. Sim. Então é importante, né? É importante. Daqui a pouco cancela o podcast porque tem uma mulher lá que eles não consegue falar. É verdade. Não, e aí é tão legal quando você falou assim, alguém que assistiu comentou. Porque às vezes você não tem noção do impacto do que a gente está fazendo aqui, está gerando na outra pessoa. Foi algo despretensioso e tal, mas alguém ouviu, foi impactado, se viu representada. Porque de alguma forma ela falou assim, legal, tem uma mesa que é masculina, um tema que é masculino, mas tem uma mulher que me representa de alguma forma, né? Sim, muito legal isso. E aqui começou desse jeito também, né? A gente fez um projeto de uma entrevistar as outras para que a gente tivesse material para nossas redes sociais, e aí quando vimos os episódios, nossa, que legal, e aí mulheres, nossa, mas eu quero também. Então, dar voz para essas pessoas, né? A gente, somos sempre 4 mulheres. E é isso. Por que não homem? Por que não? Por que não? Vai no podcast 4 homens e um propósito. Exatamente. Cria aí. Você que tá aí achando que precisa de voz. Porque a gente quer dar voz para as mulheres, para as pessoas que não tiveram voz por muito tempo, né? E a Cris briga muito por isso e defende muito isso. Até como professora, ela é uma defensora desse papel que todos nós temos que ter igualdade, que é difícil nos dias de hoje, né? Ainda é difícil. Ainda é difícil. Não, eu vou falar para vocês, é difícil às vezes por uma questão mesmo, até logística. Vou contar para vocês, né? Lá no Tribunal de Ética eu tive que formar uma equipe. E o ideal, né? Imagina eu,
né? Mandando, né? Você pode formar a equipe que você quiser. Então, assim, ótimo, né? Tinha lá né? Um direcionamento, né? Mas se falou, ó, dentro da OAB, hoje nós temos uma presidente mulher na OAB, então, né, vamos chamar mulheres e tal, não sei o quê. Só que lá na OAB é um trabalho voluntário. E eu vou falar para vocês, chamei um monte de amiga, advogada. Você sabe que eu tive vários nãos, porque, assim, olha, Cris, eu adoraria, mas eu tenho filho, eu tenho meu emprego, eu não tenho como agregar uma função voluntária para, né, assim, por mais que não seja um trabalho, não é um trabalho 8 horas por dia, é esporádico e tal, você tem lá, mas não consigo. Não cabe na minha agenda mais. Então, assim, qualquer espaço que a gente tem que aproveitar, porque espaço que a gente tem e possibilidade que a gente tenha, né, de estar naquele espaço, tem que aproveitar, porque senão é isso mesmo, né? A gente tem barreiras que, de fato, os homens não têm, né? Não teve nenhum homem que se recusou para falar, eu tenho que cuidar do meu filho. Eu tenho que buscar meu filho. Isso não aconteceu. Exatamente. Né? Isso não aconteceu. Ô, Cris, fala um pouquinho da tua experiência com esse mundo digital aí, com o direito, né? Dos teus conflitos, porque eu sempre tento trazer para a Cris esse olhar do digital, porque no offline é uma das profissionais mais capazes que eu conheço, e como professora, eu sei do amor que os alunos têm por ela é sempre convidada para ser a pessoa que entrega os canudos, ela é sempre de muito destaque, muito palco, e eu tento trazer ela para o digital, mas eu sinto que é uma resistência pelo desconhecido, ou por algo que talvez, como Bi, que eu vou assumir mais isso, né? A gente conversa muito. E agora você tão feliz que você está fazendo um podcast tão feliz. Os primeiros passinhos. É verdade. A Bia sempre foi minha maior incentivadora, né? Quando ela começou a migrar para o digital e tal. E eu lembro, né? Quando a gente tem resistência, a gente cria desculpa, né? Então, assim, eu falava para ela, mas não é igual, amiga. Quem quer faz, não é igual. Quem não quer arruma desculpa. É bem isso. É bem isso. Ela, não, amiga, mas não é igual, porque no direito tem regras, porque não é assim, eu não posso como advogado fazer tal coisa, para você é mais fácil, mas de fato tem, né? Não, tem, mas não impede, né? Se você abrir o Instagram, você colocar lá advogado, você vai, né? Tem milhares, né? Inclusive alguns violando normas éticas, alguns indo lá me encontrar no TED, a gente brinca, isso aí dá TED, né? Isso aí dá TED, né? A gente brinca, né? Entre os para ela, como orientar os advogados a entrar no digital evitar o TED. Evitar as regras. Tem bastante gente que fala sobre isso, né? Eu não sei se os advogados estão tão interessados. Em não infringir as regras. Não sei se tem público, mas... gente, eu não sei se é muita gente no mundo ou se as pessoas não estão nem aí, mas assim, a gente vê algumas coisas. Esses dias mesmo, tava ali... tem uma certa formalidade na nossa profissão, né? Então, esses dias tava lá nos grupos, né? Entre os relatores, a gente tava lá falando sobre essa postagem aí que ficou famosa, no Dia dos Pais, né? Dê de presente um processo. Vocês viram isso? Né? Surpreenda seu pai, né? Entre com ação contra ele. E aí... então, né? Então, assim, aí tava ético, não é ético, extrapola, não extrapola, pode aí ter tinha essa Clique brincadeirinha. aqui, me contrate. Então, o clique aqui me contrate, nem precisa, né? Nem precisa, né? Então, assim, dá pra brincar, não dá? Qual que é o limite? Tem que se modernizar, né? Então, a própria OAB viu a necessidade dessa modernização. E aí, então, eu também fui, né, passinhos bem pequenos, tá? E eu acho que o digital, ele implica numa coisa que é você colocar a sua cara, né? Então, acho que mais, a coisa que me pegava, que eu falava pra ela, não é você colocar tanto a sua cara, porque é isso, eu faço júri, eu dou aula, né? Minha cara tá lá. Né? Acho que é se tornar perene, sabe? Você vai gravar um vídeo e vai botar no YouTube, nunca mais. Onde vai parar? Onde vai parar esse vídeo, né? E eu sei isso. De onde vai. Não, gente, e as pessoas, você acha que não, as pessoas pesquisam seu nome, né? Teve uma vez assim, meu primeiro marido, número 1, ele fez um vídeo e colocou lá no YouTube. E aí depois de anos, assim, veio um aluno e falou assim, eu achei um vídeo seu com tem um refrigerante que eu bebo, né, com uma certa frequência, e ele fez um vídeo brincando, né, com esse
com essa minha coisa, esse meu vício aí, né? E aí, assim, achei aquele vídeo seu com refrigerante. Falei, sim, nem eu sei onde tá esse vídeo, como é que você achou? Então, assim, acho que eu tinha essa resistência. E tinha também a resistência de imagem. Será, né? Toda mulher que a gente encontra tem isso. É impressionante. Eu acho que isso a gente não vai esperar, você viu? Pode ver até, eu tenho noção disso, e o que eu falei aqui? Gravei o podcast sem pentear o cabelo, né? Assim, não importa o conteúdo, né? Porque é natural isso, porque eu falo assim, meu marido também grava, pra você é fácil isso, você chega na frente da câmera e grava. Exato. Eu não vou sem um batom, sem não sei o que lá, não filma de baixo pra cima, não é de qualquer lugar. Querendo ou não, temos particularidades que nós temos que nos respeitar. Exatamente. E acho que algo legal do digital, né, é que, assim, a gente não nasceu com digital. Então, assim, é passo a passo mesmo. É passo a passo, né? Não, eu tenho uma filha de 9 anos, gente, a coisa mais normal do mundo pra ela aparecer em câmera. É isso, igual eu de 7, 9 anos, quero canal no YouTube. E quando a gente foge. Entendeu? Então, pra ela, se ela for advogada, vai ser... Nossa, 1000 degraus à frente. É impressionante, né? É impressionante. Então tem um processo de, cara, não é algo tão comum. A gente não nasceu assim. Então tem um processo de adaptação. Para que depois consiga colocar na nossa rotina, sabe no uma negócio. Coisa que eu acho que tem? Eu acho que a nossa geração tinha muito, você não pode fazer isso que é feio, as pessoas estão te olhando. Do julgamento, né? Então eu acho que muitas das pessoas têm maior dificuldade porque o que os outros vão falar de mim? Julgamento. O que as pessoas vão me julgar? Eu sei que, olha, foi um passo muito difícil, tá? Foi um passo muito difícil. Eu já tive um outro canal em que a ideia era fazer uma gravação, né? Até foi a sobrinha da Bi, falou, Cris, eu gosto tanto de conversar com você, você fala de política, de sociedade, você fala dessas questões, essas questões são tão importantes, vamos gravar? E eu, vamos! Aí ligava a câmera, eu... Cara, que tortura. Porque era 1 a 1. Então, talvez a coisa do diálogo vai ser muito mais... Porque é mais fácil para a Cris conversar quando ela tá com a câmera ligada, porque sem a câmera ela faz as duas coisas, do que... Eu também tenho dificuldade. As meninas estavam brincando aqui porque eu nunca abro o podcast, porque eu tenho dificuldade de fazer a introdução. Sério? E elas falam, como é que você vai na TV cozinhar ao vivo com pessoas que são famosas e você faz com tanta destreza e na hora que tá aqui, que você pode fazer 2, 3, 4 vezes, você não consegue. Mas é um enfrentamento de medos, que eu acho que para todo mundo fica isso como uma mensagem final, né? Que vai no processo, um enfrentamento de medos e de que pouquinho em pouquinho a gente gagueja menos, a gente filma menos se torna vezes. natural, né? É isso, assim, não entra na minha cabeça que eu vou no STJ, vou em Brasília, faço uma sustentação oral e não consigo, na hora que ele dá a câmera, tá gravando, eu simplesmente esqueço. Agora, acho que é isso, né? Existem dificuldades e acho que cada um tem a sua, né? Pode ser uma questão de autoimagem, pode ser... Eu acho que você tem como driblar essas dificuldades e, na minha opinião, sempre foi, né? Eu falo isso para aluno, sempre. Se prepare. Se você estiver bem preparado, é por isso que você faz você cozinha ao vivo. Porque você sabe que você está bem preparada, você não tem medo de errar naquilo que você tá bem preparado. Agora, abrir o podcast, vai abrir hoje a primeira vez, será que vai ficar bom, será que não vai? Você já fica com aquele frio na barriga, então a preparação faz com que você realmente tenha relaxe um pouco mais, né? Então, vai tirando ali o que pode dar errado. E sem dúvida, eu tenho certeza que o podcast, né, esse formato, então também tem isso. Encontre um formato, se você quer ir pro digital, encontre um formato em que você vai ser você mesmo. Porque se você tentar entrar num formato que não é o seu, gente, eu nem vou dizer o nome do meu canal do YouTube pra vocês não verem como é na prática alguém você que tentar não se encaixar. Está no seu lugar. Como é você tentar caber, passar por um buraco que não é do seu tamanho. Assim. Cara, isso é uma mensagem bem legal, né? E às vezes a sociedade nos obriga a nos moldar aquilo que não nos remete, que não nos representa. Então você fala assim, como é difícil, mas se prepare, né? Ter essa segurança de quem você é. E você falou um pouco antes, né? Se tiver a oportunidade de ocupar, ocupe o lugar. Ocupe, não deixa passar. Mas é um lugar que foi feito pra você. Isso. Não é um lugar que alguém quer que você ocupe. Agora, vamos lá ao encerramento. Cristiane, doutora, como que faz para as pessoas te seguirem nas redes sociais? Gente, vai, me segue lá. Tem que fazer isso, né? Olha, eu devo ter ficado vermelha de verdade, gente. Não é filtro, tá? Eu estou lá nas redes sociais com esse projeto novo, @Diálogo Criminal.
né? A gente tá gravando a primeira temporada, já tem 2 episódios, só tem 2 no ar, estão lá no YouTube, então segue a gente lá no YouTube. Meu social media falou que não basta assistir, tá? Vocês têm que ir lá, no sininho, seguir, tá? Então ele falou, não esquece de dar a mensagem e tal. Ok. Segue a gente também, né, lá no Instagram, a gente todo dia traz falando alguma coisa sobre o assunto que a gente tratou na semana. E tem também o Instagram do meu escritório, né, que aí é um pouco mais formal, um pouco mais, né? Se você cometer algum crime, é esse que você tem que anotar. Esse que você tem que anotar. Se você é advogado... Exato. E se você não cometeu, também é esse que você tem que, né? Tem um amigo meu que ele fala assim, o seu nome na minha agenda do telefone é Cris. Né? Então, assim, porque se eu precisar... É o primeiro. Qualquer um consegue. E o meu irmão? É o seu irmão. É o seu irmão. Eu acho aquele ótimo. contato de emergência do celular. Aquele assim, né? Então, assim, @SDNT, Simões Dias Nunes e Terra. Tá? Esse é o nome do meu escritório. A gente já, né, como eu disse, 24 anos, né? Isso acho que mostra como existe a sintonia entre os sócios, como a gente trabalha bem, e a gente tá lá até hoje. Olha, sem presença digital, vou falar para vocês, né? Não quero fazer propaganda disso, tá? Tá errado, tá, gente? Tá errado. Mas é fato. Hoje a gente sentiu essa necessidade. Mas assim, como fazer uma propaganda, do meu escritório, eu acho legal porque a gente foi crescendo, a gente foi nessa crescente, então aquele sonho lá com 22 anos que eu não sabia onde ia dar, hoje é consolidado numa atividade, eu faço o que eu gosto, eu não faço outras áreas. Mentira, eu faço divórcio de amiga e os meus, né? Mas fora, só essas duas coisas que eu faço fora a área criminal. Eu faço divórcio para evitar o processo criminal. Isso, exatamente, né? Eu faço só que não é criminal, é só divórcio de amiga e os meus divórcios. Assim, mas a gente foi criando esse nome, né? Então, assim, hoje eu sinto mesmo, a gente sentiu mesmo a necessidade de estar no digital, porque eu falo, gente, tudo que eu faço eu pesquiso antes. Eu não compro uma meia sem olhar se é boa, se não é boa, o comentário, quem comprou, quem não comprou. Então, assim, então, aí eu falei, gente, como é que a pessoa, né, pode dar a melhor indicação, a pessoa joga meu nome lá, e cadê o escritório dessa pessoa? E eu penso, o meu escritório tá tudo... gente, na tá minha aqui. Cabeça. Não tem, né? Então, assim, tá lá. Então, o Simões Dias é um pouco mais formal, mas a gente dá informações sobre, né? O escritório não é só criminal, então a gente tem outras áreas e tal. A gente eu tenho mais 2 sócios, né? Além desse que tá me acompanhando desde o começo, eu tenho mais 2 sócios. Então, a gente traz ali informações. E é isso, né? Tem o Crisota, mas o Crisota é o meu pessoal. Olha, já passei por isso, gente. Você imagina, lá no Tribunal de Ética, vamos fazer uma foto com todos os presidentes. Aí tem que te marcar. Aí meu Instagram era fechado. Aí, não, você tem que abrir, porque eu preciso te marcar, porque, né, um evento do Tribunal de Ética. Aí eu, gente, com essa cara, eu juro pra vocês, assim, ó. Aí, qual é? Aí eu, @Crisota. Crisota. Que é aquele e-mail lá do passado. Bonequinha, não sei o que lá, É o Crisota. O Crisota era meu apelido na faculdade e ficou. E aí é Crisota, e aí foi isso. Então eu tive que... Aí fiquei tão sem graça, não mudei, tá? Mas assim, fiquei sem graça. Mas continua com ele. Porque aí eu pensei... Vou abrir o do escritório que é melhor. Vou abrir o do escritório quando for necessário e tal, mas eu sou a Crisota, né? Eu sou a Crisota. Então você vai encontrar ali meus cachorros, você vai encontrar eu no tribunal do júri, você vai encontrar uma miscelânea. Mas eu tô organizando, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Migs, muito obrigada por ter vindo. Nada. Foi muito gostoso te receber, uma realização de um sonho meu também, estar com você conversando sobre a sua vida, a sua carreira, sobre tudo. Agradecer as meninas por estarem aqui e vou fazer o que o seu social media mandou. Vê agora, ó. Se você tá aqui, gostou da entrevista da Cris, curte aqui, segue, encaminha para alguma empreendedora, para algum advogado que pode estar cometendo algum crime lá. Encaminha esse conteúdo que eles vão gostar. A gente te espera no próximo episódio do 4x1.